Olá! O Papo Literário de hoje é com a bagiense, professora, doutora em educação e escritora Berenice Lagos Guedes. Ela é autora do livro Lágrimas de Prata, que é um livro de poesias, e também o resultado da sua tese de doutorado, Maçonaria, Igreja Anglicana e Educação, que é o mais recente trabalho. Obrigada por a senhora ter aceito o nosso convite, de estar aqui conosco hoje. Queria começar a entrevista com a senhora falando lá do início, assim, quando é que a senhora começou a se interessar por literatura, já que a senhora hoje é doutora em educação, certamente a senhora lê muito, né? Bem, eu comecei a me interessar por literatura ainda muito pequena, porque os meus pais liam muito. O meu irmão lia muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo mais do que eu. Então eu fui criada num ambiente rodeado de livros, né? Havia uma biblioteca muito grande em casa. O meu avô também lia muito. Então eram pessoas assim que eu convivi desde criança, desde cedo, eu convivi com contato com os livros. Eu aprendi a amar os livros. Então, muito pequena, eu ouvia também histórias que a minha mãe lia para mim, a minha tia-avó lia para mim dos livros de história. No momento que eu comecei a ler, aí eu comecei a devorar livros também. Faz parte, né? E a escrever, a senhora começou assim desde cedo ou foi uma coisa que veio depois de adulto? Não, eu comecei a escrever muito cedo. Eu comecei a escrever logo que eu fui alfabetizada. Quem me alfabetizou foi meu irmão e quando eu fui para a escola eu já sabia alguma coisa. E eu comecei a escrever pequenas poesias, que não eram poesias, não sei, talvez fosse. E daí eu sempre escrevi muito. Tenho muitas poesias escritas. Agora, contos, eu estou começando a escrever agora há pouco tempo, mas estou escrevendo contos também, que eu espero poder lançar num livro, em breve. E a senhora ainda tem essas poesias guardadas desde a época? Olha, algumas eu tenho, mas é que eram tantas e tantas que em grande parte eu perdi. Né? Com viagens, mudança para lá, para Pelotas, para cá, um pouco em Canguçu, quando eu vou visitar minha filha. Então, muita coisa eu não tenho mais, mas ainda tenho algumas coisas. Algumas coisas ainda tenho. E a senhora tem várias graduações, né? Queria que a senhora nos contasse um pouco dessa sua história, quando é que a senhora quis fazer estudos sociais, foi a primeira, Sim, né? foi. Como é que a senhora foi se encaminhando profissionalmente? Bem, eu comecei fazendo estudos sociais, eu tinha feito a escola normal no Espírito Santo, muito bom, por sinal. Eu fiz estudos sociais, depois fiz ciências sociais, junto eu fiz desenho e plástica. Terminei desenho e plástica, aí eu comecei a estudar canto e aí ao mesmo tempo os filhos foram chegando. Depois eu fiz o curso de Direito e resolvi me dedicar à educação, totalmente à educação. Tanto que eu dei aula no curso de Direito, eu dei aula de Ciências Políticas, dei aula de Sociologia do Direito, Sociologia Jurídica, e do mundo do direito é isso que eu vivi, e algumas coisas que eu fiz. Mas o meu foco na minha vida sempre foi educação e escrever. São as paixões que eu tenho na vida. E a senhora sempre deu aulas em universidade ou a senhora também deu aula em escolas? Não, eu dei aula em escola pública. Foi as grandes alegrias que eu tive na vida foi dar aula em escolas de periferia. As crianças me sugavam tudo que eu podia dar para elas em termos intelectuais. E eu acho que a minha paixão pelos livros, eu acho que isso aí eu consegui passar para muitos, não vou dizer para todos, que seria impossível, né? Mas para muitos deles. Eu trabalhei muito na Escola José Gomes Filho, onde eu fui diretora por quase 13 anos. Depois saí e me aposentei. E lá eu conseguia também livros, tinha uma biblioteca muito boa, inclusive na biblioteca da Escola José Gomes Filho, tem muitos livros que foram do meu avô e foram doados para a biblioteca. Deve existir ainda, não sei se existe, mas deve existir. Então eu também incentivei sempre a leitura. E o tempo que eu dava aula na Escola José Gomes Filho, eu tive o meu irmão, né, o William Lagos, que ele foi o grande incentivador da literatura, tanto que a escola foi a primeira a ter teatro e a primeira a ter coral. Isso lá, há muitos e muitos anos atrás, que vocês não pensavam em nascer ainda. E como que vieram as especializações, mestrado e doutorado? Bem, a especialização, eu fiz uma especialização em História do Brasil, que foi acho que a primeira especialização que veio para Bagé. Depois eu parei um tempo, sempre lendo, escrevendo, dando aula,
E depois, então, eu resolvi fazer o meu mestrado em Pelotas e meu doutorado. E o meu mestrado foi sobre a dominação masculina no Rio Grande do Sul, na região da fronteira. E o meu doutorado veio a ser este, né? Igreja Anglicana, maçonaria e educação. Então, eu não segui a mesma linha do mestrado, porque quando eu terminei a minha dissertação de mestrado, os professores que vieram da URGS me disseram que eu tinha feito uma tese de doutorado. Então, até o momento eu teria esgotado o assunto, digamos assim, para pesquisa. Claro que esgotado não, mas em termos, né, de pesquisa bibliográfica, sim. E aí, quando eu fui para o doutorado, eu resolvi pegar a minha outra paixão, né, que é a Igreja Anglicana, a maçonaria e, claro, que é a educação. Né? Queria que a senhora nos contasse um pouco dessa sua ligação com a Igreja Anglicana, como é que ela surgiu, a senhora nos conta um pouco, que faz parte da história da sua vida, né? Eu nasci dentro da Igreja Anglicana. Meu pai, reverendo Guedes, a minha mãe, professora Laide Lagos Guedes. Meu pai dedicou a vida dele toda a essa igreja, tanto que por 50 anos foi reitor dessa paróquia e dessa igreja matriz. A minha mãe regiu o coral. Nós tínhamos um coral muito grande, que faziam parte os alunos da Cidade dos Meninos e faziam parte as pessoas da igreja. Então eu me criei aqui, dentro da igreja, todos os domingos na igreja, por algum tempo até ajudei a tocar órgão, muito mal, né? Mas ia, né? Cantei em muitos casamentos, cantava na igreja, mas o importante é que a minha vida sempre foi dentro da Igreja Anglicana. E qual é a minha ligação da maçonaria? Meu pai era maçom, né? O meu avô era maçom. O meu padrinho, que era o reverendo Elondino Oliveira, era maçom. Então as pessoas que eu amava muito, né, eram pessoas que tinham uma ligação muito grande com a igreja e com a maçonaria. E muitas vezes eu fui questionada por pessoas que diziam assim, mas como é que teu pai pode ser maçom se ele é um religioso? As pessoas confundem. Né? Porque sempre surgia aquela confusão, que maçonaria é religião. Maçonaria não é religião. Maçonaria é um modo de vida, é um modus vivendi. E por que essa ligação de maçonaria e igreja anglicana? Porque a maçonaria, como nós conhecemos hoje, a maçonaria moderna, ela começou na Inglaterra em 24 de junho de 1717, dentro de uma igreja anglicana, a Igreja de São Paulo Apóstolo. Por que dentro da igreja anglicana? Porque normalmente as pessoas que eram da Igreja Católica Romana eram proibidas de seguir outros modos de pensamento, a não ser aqueles que fossem ditados pela Santa Madre Igreja. E dentro da Igreja Anglicana, na Inglaterra, havia uma liberdade de pensamento muito grande. Havia essa possibilidade de discutir até mesmo os fatos religiosos, não só a vida em si. E havia um grande incentivo às ciências. Até 1717, quem é que participava da maçonaria? Participavam da maçonaria os homens ligados às construções, porque maçom quer dizer pedreiro. Então, a maçonaria começou lá nos seus moldes antigos, no Templo de Salomão, ela começou com os pedreiros. Os pedreiros que detinham conhecimento da matemática, eles é que detinham os conhecimentos da geometria. Então, sempre, em cada grande catedral, elas eram lideradas por grupos de maçons, por grupos de pedreiros. E esses pedreiros eram muito valorizados. E isso parece que ficou esquecido no tempo. Né? Quem é que criou a escultura gótica? Os maçons. Então, essa coisa que hoje, esses movimentos, como é que eu vou te dizer para ti? Hoje, com tanta tecnologia, se constrói, né, coisas lindas. Naquele tempo não tinha nada, era tudo à mão, a braço e a cálculo. Então, esses homens eram homens muito inteligentes e, principalmente, eram homens religiosos. Eles tinham que ter uma ligação com Deus, porque a maçonaria, como eu disse, não é uma religião, mas todos os maçons precisam acreditar num ser supremo, que é o supremo arquiteto do universo. Por isso que ele é chamado arquiteto, porque ele tem todo o conhecimento, ele arquitetou tudo. E os grandes mestres maçons também eram homens que seguiam a Deus e se dedicavam às artes, dentro da escultura, dentro da literatura, ou melhor, desculpa, dentro da literatura não, mas dentro das atitudes religiosas, porque eles tinham uma devoção muito grande. Eles seguiam a Bíblia, seguiam as construções aos modos do Templo de Salomão. Tanto que hoje nós podemos ver que dentro de um templo maçônico nós temos a reprodução do Templo de Salomão.
claro que guardadas as devidas proporções. E as igrejas anglicanas, até 1970, que é o período que a minha pesquisa abrange, de 1901 a 1970, as igrejas anglicanas seguiam a mesma estrutura física também dos templos maçônicos e também do Templo de Salomão. Inclusive, eu ia perguntar isso para a senhora. Por que esse recorte de 1901 a 1970? Porque em 1970 começaram a surgir novas mudanças no ensino brasileiro. Né? Então, aí nós temos lá as leis e diretrizes básicas da educação nacional. Né? Em 1901, porque eu precisava ter um período de tempo. Né? Porque fazer uma tese de doutorado, se eu vou pegar um período muito grande, eu não vou conseguir provar aquilo que eu quero provar. Né? Então, eu peguei este período, 1901 a 1970. E foi bastante difícil, mas valeu a pena, né? Foi um trabalho exaustivo, mas me deu uma grande satisfação, uma grande alegria. Em que momento que esses três assuntos se ligam? A maçonaria, a igreja anglicana e a educação? Bom, no momento em que surge a maçonaria moderna, dentro de um templo da igreja anglicana, foi dado muito incentivo à cultura. Então surgiram as grandes escolas, dentro da própria Inglaterra, surgiram determinadas pesquisas que até então não eram feitas, e essas pesquisas foram incentivadas pela maçonaria, porque dentro da maçonaria, ciência e religião não se contradizem. Dentro da igreja anglicana, ciência e religião não se contradizem. Podem se completar e, em alguns momentos, ratificar, né, confirmar, provar, de uma certa forma, aquilo que já era parte da doutrina religiosa. Quando a senhora entrou no doutorado, a senhora já imaginava trabalhar com esse assunto ou foi surgindo durante os 4 anos da estudo? Não, porque quando a gente entra para o doutorado, a gente apresenta um projeto de pesquisa. E o meu projeto de pesquisa foi esse, Igreja Anglicana, Maçonaria e Educação. Do meu orientador, o Dr. Elomar Tâmbara, eu tive muito apoio, de alguns professores também. Mas sabe que eu tive muitas resistências dentro da própria Universidade Federal de Pelotas? Por quê? Porque muitos professores achavam que maçonaria é uma coisa que não é boa. Por outra, a história da igreja anglicana é muito desvirtuada no Brasil. Então se faz a ideia que a igreja anglicana nasceu com Henrique VIII. A igreja anglicana não nasceu com Henrique VIII. A igreja anglicana, depois de Henrique VIII, se juntou de novo à igreja católica. E depois, mais tarde, é que ela foi se desvincular de todo. Né? Então, mas no Brasil essas coisas não são exploradas, não se dá publicidade a essas coisas. Então, como eu sabia de algumas coisas e como eu não gostava de outras que eu via escritas, né, então eu fui aprofundar meu conhecimento. E aprofundando meu conhecimento, aquelas coisas que eu ouvia quando menina, teu pai como religioso não pode ser maçom, caiu por terra por mim, né, porque não ia adiantar eu perguntar para o pai. Eu tinha que saber por mim. E a gente, quando é mais jovem, a gente tem a cabecinha, né? A gente é que tem que saber. Então, eu fui, depois já de uma certa idade, eu fui procurar um conhecimento teórico, uma pesquisa mais profunda, né? Eu via vários maçons dentro da igreja, que eu sabia que eram maçons. Não, meu padrinho Elondino era reverendo da igreja anglicana. Então, aí eu fui sabendo de outras coisas. Por exemplo, o bispo Pitã, que foi o grão-mestre da maçonaria, ele morou em Bagé, um reverendo anglicano, se tornou bispo anglicano, foi grão-mestre da maçonaria. Então, não há essa coisa de religião não poder se acertar. Não havia, né? Não tinha porque. Hoje não, hoje as coisas são mais abertas. Embora o Papa atual, o Papa Francisco, seja uma pessoa extremamente aberta, ele não libera os maçons para a maçonaria, os católicos para ser maçons. Entretanto, eles acabam desobedecendo de uma forma explícita ou implícita em alguns casos, frequentam a maçonaria. A maçonaria não proíbe as pessoas de terem a sua própria religião. Tanto que na maçonaria não se discute religião e não se discute política. Porque qual é o espírito da maçonaria? O espírito da maçonaria é esse, é liberdade, igualdade e fraternidade. Então, no momento que as pessoas vão viver com fraternidade, vão viver como irmãos, vão viver em liberdade, não pode discutir religião, né? Nem pode discutir política. Pode discutir política mundial, geral, mas não pode ter uma política partidária. Não é possível isso da maçonaria.
E como é que foi a aceitação na maçonaria da sua pesquisa? Porque a maçonaria geralmente é ligada a uma figura masculina, né? Sim. E a senhora é uma mulher. Pois é, isso inclusive uma das coisas que eu coloco no livro, que eu explico no livro por que, né, porque uma mulher fazendo pesquisa da maçonaria, mas existe uma outra mulher no Rio Grande do Sul, a professora Eliana Colucci, que também pesquisa sobre maçonaria. Então nós somos duas mulheres, e agora deve ter mais. Mas aceitaram bem quando a senhora os procurou? Maçonaria não tem problema, eu não pedi licença para a maçonaria, para pesquisar maçonaria. Eu resolvi pesquisar e aí o que eu fiz? Eu entrei em contato com pessoas que eu conhecia, que eram maçons, e disse, olha, eu vou fazer uma pesquisa sobre maçonaria, e igreja anglicana, educação, e eu preciso conseguir coisas para pesquisar. Então eles foram me conseguindo, me informando, me dando as entrevistas e me direcionando para uma bibliografia pró-maçonaria, e eu ao mesmo tempo procurei uma bibliografia contra a maçonaria. Né? Porque tem que se ouvir os dois lados para chegar a uma conclusão pessoal, como no caso, baseada nas entrevistas que eu tinha tido, né? Na vivência das pessoas. Então, eles foram me dando material, inclusive eu consegui alguns documentos restritos da maçonaria. Tendo em vista a pesquisa, eu consegui que abrissem para mim. Então, não foi difícil. Agora, eu não pedi para a maçonaria, olha, minha pesquisa. Não, isso aí foi totalmente independente, não tem nada a ver com eles. Né? Agora, depois sim, no momento em que a tese ficou pronta, eu dei um exemplar da tese para a loja Sigilo número 14, que é a loja onde eu fui adotada quando criança. E lá eles decidiram por bem, né? Resolveram editar, então eu disse, olha, vocês estão dispostos a editar, os direitos autorais são da maçonaria, ficam para a maçonaria, eu só criei o livro, né? Só fiz a pesquisa, criei o Nenê. Agora o Nenê está aqui, é com vocês, é entregue para vocês. E foi a partir desse momento que a senhora decidiu, não, isso aqui vale, a minha pesquisa vale um livro, assim? Vale um livro, porque o meu orientador, o doutor Elomar Tâmbara, ele tinha me aconselhado a publicação, né? Porque ela foi aprovada com laude, tirei a nota máxima com todos os professores que estavam presentes, né? Então, ele me disse, olha, a tua tese tem que ser um livro. Mas eu sou muito quieta no meu canto, né? E não estava afim eu não gosto muito de aparecer. Então, eu ia ficar com ela, dar para os filhos. Mas aí a maçonaria, para a maçonaria eu tinha que dar um exemplar, porque afinal de contas eu estava falando nela, né? E até algumas coisas podem não ser muito agradáveis, mas é o que eu encontrei, né? É bom ler o livro para poder saber o que é. Então, eu acho assim que eu tinha uma obrigação moral, né? Como pessoa, como pesquisadora, de apresentar o meu trabalho a eles. Só que eu não imaginei que eles fossem se preocupar em dar a ela um valor que, segundo meu orientador, ela já havia adquirido há mais tempo. E quanto tempo levou desde o início da pesquisa até a publicação do livro? Levou mais tempo. Eu terminei em 2010 a tese, e ele foi publicado em 2016, né? Porque foi quando eu entreguei para a maçonaria. Eu custei também entregar minha tese para a maçonaria. Até que eu disse, não, mas eu tenho que entregar. Então eu entreguei uma cópia da tese para eles e eles utilizaram para fazer o livro. E a senhora iniciou em 2006? Não, eu iniciei há 2 anos antes. Doutorado é o prazo de 2 anos. Não, prazo de 4 anos, né? Mas eu consegui fazer. A senhora iniciou em 2008. E qual foi a principal descoberta, assim, o que mais impactou na senhora durante a pesquisa desse livro? A fé. A fé desses homens da maçonaria, que durante os séculos enfrentaram uma sociedade nem sempre a favor deles, e essa crença que eles têm de que é possível mudar a humanidade através da fraternidade, através do espírito fraterno, porque dentro da maçonaria existe uma irmandade realmente. Isso é muito importante, que nas igrejas nem sempre ocorre. A irmandade maçônica me parece mais leal do que dentro das próprias igrejas. E como eu tive a felicidade de ter vários maçons e amigos dentro da igreja, isso aí fez com que eu visse que realmente as pessoas que movimentavam na época, estou falando nessa época, movimentavam esse espírito fraterno, essa preocupação com os pobres, de fazer alguma coisa pelos excluídos, mas realmente ir fazer, né, era daquelas pessoas que eram maçons. Tanto que a maçonaria até hoje ajuda muitas pessoas, mas ninguém sabe.
Ninguém sabe o que a maçonaria faz. Por isso, então, que surgem esses mitos, essas lendas em torno da maçonaria. E a maçonaria segue o preceito bíblico, né? Que a tua mão direita faz, a esquerda não tem que saber. Quer dizer, o que tu faz tem que ficar segredo contigo, com o grande arquiteto do universo. Até nisso tem como base a religião também. Com base na religião também. Então, eles ajudam pessoas, às vezes nem a pessoa sabe que está sendo ajudada pela maçonaria. E aqui o seu recorte é o Rio Grande do Sul. Como é que foi para conseguir esse material? Porque o Rio Grande do Sul é grande, né? E tinha maçonaria. Eu tive que fazer um recorte e trabalhar com a fronteira do Rio Grande do Sul. Então eu trabalhei assim, Bagé, Jaguarão, e no meio tempo, como eu estava em Pelotas, eu trabalhei com Pelotas também, e com Pinheiro Machado, que fica na metade do caminho. Né? Foram os municípios nos quais eu me centrei e tirei os dados que eu precisava para a minha tese. Agora faltou te explicar uma coisa, por que a maçonaria é ligada com a educação? Né? Eu te falei lá na Inglaterra, das grandes escolas, das grandes pesquisas, né? Dos grandes pesquisadores, que a maioria deles eram maçons. As descobertas que nós temos, que surgiram como alicerce para que nós possamos ter chegado até onde nós chegamos hoje, isso aí tudo partiu de cabeças de maçons. Mas o que aconteceu no Brasil? As escolas laicas, que não eram católicas, foram criadas por maçons ou por referendos maçons. Então nós tivemos um grande período de preocupação com a escola pública, a escola para os pobres, ou a escola para aqueles que não eram católicos. Quem é que fez quem conseguiu dar a essas crianças esse tipo de escola? A maçonaria. Né? Então nós tivemos igrejas que fizeram isso, a igreja anglicana fez, a igreja batista fez, a igreja luterana fez, mas nós tivemos ainda as escolas criadas pela maçonaria, como é o caso de Pelotas, né? E Pelotas tem até hoje escolas criadas pela maçonaria, que se tornaram hoje escolas municipais, como foi o caso da escola José Gomes Filho, que foi criada pelo meu pai. Ele deu o nome de José Gomes Filho, porque ele deu o dinheiro para a construção do prédio e tudo mais, e que hoje pertence ao governo do estado do Rio Grande do Sul. E a senhora comentou que no início, lá na área acadêmica, né, alguns professores não gostaram muito dessa ideia, né? E como é que foi a recepção do livro, depois, em 2016, quando foi lançado o livro? Como é que a senhora... O livro foi lançado aqui em Bagé, né? Os professores que tiveram acesso ao meu livro, todos eles elogiaram. Mas quando eu comecei as minhas pesquisas, que eu tinha que dar palestras, anunciar o trabalho, né? Aí havia sempre resistência de um grupo pequeno. Primeiro num grupo maior, depois foi se desmistificando, né? E o meu orientador, ele foi muito corajoso, porque ele disse, ela quer escrever sobre isso, ela vai escrever, ela vai provar, se ela não provar, não será aprovada, com todo trocadilho, se ela não provar, não seria aprovada. Mas tudo ficou bem depois, mas eu encontrei uma resistência muito grande, até de pessoas que assistiam, quando nós íamos fazer as comunicações, né? Fomos a Porto Alegre, fomos a Rio, fomos a várias outras cidades, através da ASF, Associação de Pesquisadores em História da Educação, e havia sempre alguém que resistia. Mas a maçonaria é coisa ruim, a maçonaria é coisa do diabo. Até isso eu ouvi, né? A maçonaria é coisa do diabo. Então, na realidade, não é nada disso, né? Que bom que houvessem mais maçons, que bom que agora estão surgindo lojas para as mulheres também, ou lojas mistas, isso é muito bom. Já existe? É, já existe. Isso é muito bom. Mas a gente falou bastante desse livro, só que a senhora teve o primeiro livro, a sua estreia foi com Lágrimas de Prata, isso, né? Queria que a senhora nos contasse um pouco, já que esse era poesia, não era um trabalho acadêmico, né? Como é que foi para fazer o Lágrimas de Prata? Olha, Lágrimas de Prata foi muito interessante. Eu conheci uma senhora que era presidente da Academia Pelotense de Letras, professora Zênia de Leon, e um dia, por acaso, ela leu uma das minhas poesias, gostou, perguntou, tens mais? Eu digo, tenho. E ela leu onde? De ver. Ela leu dentro de uma folha de música, que ela tocava violino num coral que eu cantava. E eu deixei dentro da pasta de música uma poesia, e ela pediu, não sei o que ela pediu, se foi a partitura, alguma coisa, não me lembro, recordo mais. Sei que ela pediu, mas tu escreves, foi tu que se foi, professora. Mas, e tu tens mais? Eu tenho. Né? Eu gostaria de ler. Por que não publicas? Eu digo, professora, eu nunca tive interesse em publicar. Não, vamos publicar sim, eu vou te dizer mais, eu quero, quem vai fazer o prefácio do teu livro de poesia sou eu. E para mim foi uma honra muito grande, a presidente da Academia Pelotense de Letras escreveu o prefácio do meu livro de poesias. E sobre o que trata as suas poesias? De modo geral,
sempre tem um fundo de amor, né? Não pode se viver sem o amor, né? Ele faz parte da vida da gente. E esse livro esgotou, eu lancei na Feira do Livro em Pelotas, 2012, acho que foi, não me lembro mais, acho que foi. E esgotou todo. Nem meus filhos ficaram, eu fiquei com um único exemplar. Que eu, por sinal, não sei em qual dos filhos está. Que eu não tive nem a minha cota, foi tudo. Foram todos. E como é que é a sua inspiração, a senhora, para escrever? A senhora tem uma rotina, todos os dias a senhora escreve ou de repente... A inspiração é assim, está lavando louça e dá vontade de escrever, escreve. Está andando na rua, tem que parar em algum lugar para escrever. Está dormindo, acorda e escreve. Está almoçando e vem inspiração, tem que sair da mesa e escrever. Depois, quando volta, a comida já está fria. É assim. Não tem uma música, porque eu gosto muito de ouvir solos de piano, né? Então, ouvindo lá um piano, é uma coisa, escrevo. Não tem assim. A poesia é uma coisa, eu acho que ela brota, ela é mais forte que a gente. Então, ela brota em qualquer hora, em qualquer lugar. E a senhora tem planos futuros para a literatura? Tenho, eu estou com 2 livros ensaiados, né? Um é uma pesquisa bibliográfica de um reverendo maçom, que foi grão-mestre da maçonaria, que eu já citei, mas está muito difícil eu conseguir dados da família, né? Seria um livro mais acadêmico? É, um livro mais acadêmico. E o outro são contos. São contos. Os contos, eles estão na metade, porque eu tenho um defeito, né? Eu escrevo um conto, depois vou reler o conto, quando vou reler o conto eu acho tantos defeitos que eu resolvo escrever de novo. Então ele está que nem as rendas de Penélope, faz e desmancha. E a senhora já tem prazo para quando pretende lançar esses livros? Não tem. Eu já me dei um prazo, mas eu não quero falar, porque depois de falar tem que cumprir, né? E conto é assim, é como poesia, né? Quando vem inspiração. A inspiração para escrever esse conto foi baseada numa escola de Pelotas. Uma escola, essa escola era uma escola, era e é uma escola de Estado que funciona num casarão antigo. E na parte de baixo da escola era senzala. Mas eu não quero entrar em mais detalhes, porque diziam que a escola era mal assombrada, e de noite se ouvia barulhos e passos, porque a senzala estava embaixo. E, é muito interessante, o prédio, aliás, é muito interessante, mas eu quero deixar para quando eu lançar o livro. Bom, agora a gente está chegando ao fim da entrevista, né? A última pergunta é, o que a senhora está lendo no momento? No momento eu estou lendo A Amizade é Também Amor, do Carpinejar. E o outro que eu li, por incrível que pareça, foi 4 Vidas de um Cachorro. Os 2 últimos, um que eu estou lendo e o outro que eu li. A senhora é bem eclética, então? Sou completamente. Saio dos clássicos e entro para os modernos. Obrigada, então, pela sua presença, pela disponibilidade de estar aqui conosco hoje. O Papo Literário volta no próximo domingo, a partir das 7 horas da noite. Tenha uma boa leitura.